Olá a todos, uma boa noite. Meu nome é Ronan Botelho. Dando início aqui ao primeiro Lowcast. Um bate-papo diferente, um bate-papo descontraído sobre cultura, sobre educação e tudo que os nossos convidados trarão para nós aqui. Do meu lado, Vitor Stroh. Boa noite, Ronan. Tudo bem, cara? Boa noite, Esse mestre. é um momento histórico da comunicação norte-paranaense, para não dizer sul-brasileira. Não é verdade? Olha aqui conosco também o Felipe Câmara. Porra, tava demorando pra sair isso aí, hein? Já tava ansioso demais, a Quase, ansiedade tava me matando. quase 4 meses de muito trabalho. E hoje nós temos um grande convidado. Quem que é, Vitor? Olha, para apresentar esse convidado, cara, antes de falar o nome dele, eu vou... Porque assim, eu gosto muito de pessoas que têm um sobrenome assim que parecem adjetivos, né, cara? E o nome desse cara, o sobrenome significa penhascoso, fraguento, terreno, de difícil acesso, árduo de se atravessar. Mário Fragoso, o Fragoso, tudo bem? Ótimo. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Renan? Tudo bem, Felipe? Joia. Mas eu não sou isso não, cara. Na verdade, eu sou facinho. Eu tô aqui, ó. Vocês me chamaram, eu vim. É uma grande honra mesmo. Muito obrigado. Velho. Falou que é pra jogar a conversa fora, tomar uma cerveja. Podem me chamar todas as semanas, se quiserem. Pô, Tudo bem. Apesar aqui do clima descontraído, nós sabemos o quanto está difícil a situação no Brasil. Nós queremos levar um pouco de entretenimento, um pouco de distração para as pessoas em casa, com muita cultura que hoje nós vamos despejar e ganhar a educação com o Mário Fragoso, que é um dos caras que eu mais encho a paciência na internet com os meus textos. Eu escrevo alguma coisinha, mando uma frase para ele me replica, dizendo que está errado, aí eu confio de novo e a gente vai indo assim. A dele também se enche o saco? Eu achei que era só meu, mas dele também se Muita gente, do Vitor e muita gente. Divide, né? Pelo amor de Deus. Para aprender tem que errar e tem que pedir ajuda pro pessoal. Eu queria propor uma coisa. Isso tem sido feito, em geral. A Rede Globo começou a fazer isso. Eu não sei se outras também estão fazendo. Eu queria que a gente ficasse 1 minuto em silêncio, em memória dessas quase 300 milhões de almas brasileiras que se descolaram do corpo por conta da insanidade, da demência, da ausência de humanidade, de capacidade de se condoer, de ter empatia, um mínimo de compaixão que seja pelo ser humano. Tá Top, tudo sim. certo, começando a partir de agora. O Brasil ultrapassando aí 280 mil mortes em decorrência da Covid-19, e o que a gente vem percebendo nas últimas semanas é que pessoas cada vez mais jovens estão sendo infectadas e precisando de UTIs e passando cada vez mais tempo nas UTIs. E me entristece muito noticiar hoje, aqui na cobertura local, aqui em Londrina, por exemplo, a convocação aí de um protesto para esse domingo a favor da liberdade, né, que é algo aí de determinados grupos aqui da cidade, em que um pastor local aqui, por exemplo, usou de toda a sua influência para convocar as pessoas. Então, assim, claro, não vamos alongar muito e manchar o início aqui do nosso bate-papo com esse tipo de negacionista, mas também, ao mesmo tempo, não dá para deixar de registrar a indignação total com esse tipo de atitude. Eu espero, sinceramente, que a Polícia Militar, que a Guarda Municipal, que alguém consiga impedir essa loucura, essa situação. Claro que as pessoas precisam trabalhar, estão desesperadas, obviamente, mas não será dessa forma. Eu sou um pouco mais experiente que vocês, né, como atestam meus cabelos brancos. Eu me lembro da década de 80,
quando falou, foi quando eu pela primeira ouvi essa palavra pandemia. Naquele momento se referia ao HIV/AIDS, né? Mas era, num primeiro momento, aquela coisa assim, é doença de viado, né? Primeiro era doença de viado, depois era doença de não sei o quê, depois de não sei o quê. E as pessoas, me parece, que só foram, de fato, se conscientizar da dimensão do problema quando começou a bater na porta. Quando morre o marido de uma professora, amiga minha da UEL, quando a menina lá da Zona Norte, o marido dela, que aplicava cocaína na veia, compartilhava seringa, pegou HIV, teve AIDS e morreu. Você sabe que o Covid ultrapassou o HIV, né? Isso, toda a usou história, esse exemplo, né? Em 40 anos, passou. 40 anos de HIV, o Covid matou mais pessoas. O Covid matou mais essa semana. Continue. E é uma coisa, hoje mesmo, eu pensei a hora que você ia falar aí, Vitor, achei que você ia falar daquele colega de rádio aí que morreu por esses dias. Eu não o conhecia, um gordinho. Juliano Lantemann. Grande profissional aqui do rádio londrinense. Hoje, o Montezuma, não sei se você conhece o Montezuma Cruz, o Monte trabalhou muitos anos na Folha de Londrina, lá na sucursal de Foz do Iguaçu. E ele atualmente está morando em Campo Grande. Hoje ele postou lá na página dele, no Facebook, a morte do genro dele, um menino de 33 anos, ficou 15 dias entubado e faleceu. Semana passada, a minha irmã, ela é pedagoga e ela é orientadora pedagógica lá naquela escola do Vista Bela. Vista Bela, aliás, é uma coisa que um dia a gente precisa conversar sobre isso. É o abandono dos moradores. Eu penso que aquilo ali é o embrião da Cidade de Deus, lá do Rio de Janeiro. Aí, toda a galera do Vista Bela aí. Uma professora, colega de trabalho dela, também menos de 40 anos, morreu. Aliás, a gente se tornou assim uma nação muito hipócrita, né? Ou a gente era e não sabia. Eu vejo que a Globo, que é a TV que tem uma mais alta audiência ainda, de uns dias para cá, eles começaram a produzir depoimentos melodramáticos na perspectiva da comoção, né, de provocar a comoção. Uhum. Então mostra lá a filha, o meu pai ficou na porta do hospital esperando, morreu. Eu falei, bom, eu acho importante que isso seja feito, né? Para as pessoas se tocarem que o bicho está pegando, literalmente. Mas eu queria saber também dessas pessoas que foram lá chorar, se elas tinham uma ideia de onde tinha chegado esse vírus que infectou o pai. Será que ela, de repente, não foi numa dessas festas clandestinas? É quando as pessoas tratam a situação como uma tragédia, que na verdade era uma tragédia anunciada, né? Sim. Inevitável. Não, era inevitável, é isso que você está querendo dizer, né? Claro. Eu vejo as pessoas, eu falo lá vizinho, eu moro lá no Jardim Pacaembu, eu tô de vigia do meu pai, né? Meu pai tem 87 anos, tem problema de mobilidade, e sobrou para mim, que sou o filho que mais deu trabalho para eles, ficar com ele agora, né? Tá tudo certo. Eu que ainda dá trabalho. Hã? Ainda dá trabalho, hein? Dá, pelo que a gente sabe. Mas a gente está se divertindo. Eu digo que minha mãe faleceu no dia 2 de janeiro agora. Não foi de Covid. E aí ficamos eu e ele lá naquela casa. E aí eu comentei com as minhas irmãs um dia desse, que nesse 2 meses aí, eu e meu pai conversamos muito mais do que nós havíamos conversado dos meus 64 anos de vida. Já deu quase 15 minutos de conversa, cara. Você precisa de ver, isso vai pro Guinness Book. O que a pandemia não faz, né? A reclusão... É uma pena, né? Infelizmente. Mas deixa eu passar a prosa
Eu quero contar uma história para vocês rapidamente, mas bem rápido, e aí que eu quero fazer a pergunta para vocês sobre a vida de vocês. Existia uma pessoa aqui e outro acolá. Lá chamava Salvador e aqui José. Lá, Salvador era um cara que, desde pequeno, muito pequeno, tudo que ele via, ele sabia, ele copiava. Ele via uma estante, ele via um copo, tudo ele copiava no papel. E aqui, José, tudo que lia, ele também copiava. E a mãe dele, de José, ela ensinou a ele a ler jornais e a ler para ela e as amigas dela, a ler os intérpretes ali, aquelas novelas que saíam antigamente. Todos os dois eram da mesma época, de 1800 e alguma coisa, antes para não revelar quem são. E aí, lá em cima, Salvador também, tudo que copiava, davam para ele e ele começou a fazer os desenhos. E a família ajudou a ele a fazer os desenhos. Não teve bullying na escola quando ele desenhava qualquer coisa diferente. E nem José aqui, nem quando ele lia para as pessoas, ele interpretava para as pessoas as frases de novela. Então, a família ajudou e veio o dom desses dois. Salvador é o Salvador Dalí e José de Alencar. Eu quero saber de vocês, repórter, jornalista, humorista, todo mundo aqui tem grandes problemas. Se vocês não fossem seguissem a profissão de vocês, o que seriam e como foi, desde pequeno, essa trajetória? Porque realmente hoje existe o bullying, antigamente não foi. Quantas pessoas nós não teríamos ali, quantos talentos nós desperdiçamos com o bullying ou com a família, que é um pouco mais, talvez, fechada, conservadora, o que quer que seja. Quantas pessoas a gente consegue travar a vida e talentos, como foi a história desses dois. Essa história eu contei rapidamente, mas é a história desses dois grandes, um escritor, um grande desenhista. Eles se transformaram desde pequeno porque tiveram o dom, e o dom foi carregado e foi apoiado pela família, e os amigos também apoiaram. Quero saber de vocês, cada um, conta pelo Vitor. Olha, primeiro, parabéns por essa introdução aí, que foi fantástica, muito né? Eu, boa, na verdade, estou curioso para ouvir a resposta do nosso convidado aqui, o Marião, enquanto eu vou formulando a minha aqui. Sim. Marião, se você não tivesse sido jornalista, repórter... Ou como foi a trajetória? Inicialmente, né? Já foi desde sempre escritor. Eu, quando criança, me lembro, aconteceu uma coisa acidental na minha vida que eu acho que determinou tudo dali por diante. Quando eu nasci, a minha mãe foi nomeada professora do Estado, lá em Salto do Itararé, ainda onde eu nasci, e aí eu ficava com a minha avó, que virou mãe véia, né? Que eu rebatizei a avó de mãe véia, porque eu olhava, mãe véia, mãe véia. Coitada, ela tinha 42 anos quando isso aconteceu, ela nem era véia. Tudo, louco. Só que daí eu nasci em março de 57. Em janeiro de 59 nasceu um caboclo aí que nós ainda vamos acertar nossas contas, o meu irmão Djalma. Ele pegou o peito da minha mãe, pegou o colo da minha avó, pegou tudo que eu tinha na minha vida ali de recém-nascido, pegou para ele. E como a minha avó não podia... nasceu também a minha prima Roseli, filha da tia Hélia. Então a mãe véia precisava ficar com a Roseli, com o Djalma, para que a minha mãe e a minha tia pudessem ir trabalhar na escola. Ia fazer o quê com o Mário Fragoso? Aliás, Mário Sérgio Fragoso de Almeida, né? Aí a minha mãe começou a me levar para a escola com ela. Disse que eu era um bebê sossegado, tranquilo, não dava trabalho para ninguém. Ela me botava no carrinho, levava para a escola e eu ficava ali do lado de dois japoneses. E a minha mãe, ela era alfabetizadora. Então, o que aconteceu? Com 3 anos de idade, ela percebeu que eu estava lendo. Porque eu ia na casa da avó paterna, a avó Ana, ela colava jornais na parede, que eles eram muito pobres, não tinha dinheiro para comprar tinta. Sim. Cobria a sujeira da parede com jornais. E a minha mãe disse que eu chegava lá e ficava na frente do jornal, lendo aquilo. Ela exatamente como José de Alencar. Exatamente, mais ou menos ela assim falou que... Então, isso foi legal num sentido, mas foi muito ruim no outro, porque daí quando eu cheguei e aí eu acabei
entrando no primeiro ano primário com 6 anos, que era para eu entrar no ano seguinte. Eu entrei naquele, porque eu estava no jardim da infância, né? E a diretora da escola foi lá e falou: Vanira, tem que tirar o Mário lá do jardim da infância, o que ele está fazendo lá? Vamos botar ele no primeiro ano. E aí, durante a infância, quando sempre tem aquela coisa, o que você vai ser quando crescer? Eu falava assim: eu vou estudar filosofia. Nossa Senhora! Com quantos anos você pensou isso? Foi aquele... Tinha lá 4, 5 anos. 4, 5 anos. É. Você se sentia muito isolado, assim? Não é, mas Comecei era uma leitura equivocada minha. Porque eu via lá nas notícias que tinha a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina. Sempre vinha filosofia do começo, né? E eu achava bonita aquela palavra. É isso aí que eu quero estudar, essa tal de filosofia. Depois, já, digamos assim, pré-adulto, eu fui trabalhar na Universidade de Londrina e eu fiz lá uma orientação vocacional. E a orientação vocacional disse que a minha vocação original era a docência. Eu falei: mas nem cavacatuça. A psicóloga falou: mas por que você está falando isso? Eu falei: o meu bisavô materno, o Antônio Delfino Fragoso, ele foi o primeiro professor de Salto do Itararé, a cidade onde eu nasci. Ele morreu soluçando, de tanto que ele bebia. E a minha mãe é professora, minha tia é professora, 2 irmãs minhas professoras, o tio-avô Celso ali de Rolândia, professor. O que mais tinha na minha família era professor, alfaiate e costureira. Então, eu sabia que nenhuma dessas 3 eu queria ser, porque eu via que era uma vida de muito trampo e pouco... Você não tem cara de costureira, assim. Mas eu sei costurar, Nossa, você pensa que não? As cuecas rasgadas, as 82 mulheres com quem eu fui casado, elas gostavam muito. Sério? Mário, faz a barra do meu vestido. Faço. Faz o enxoval do bebê. Faz ali, costurava, eu aprendi. Mas eu, assim, falando: não, docência não, isso eu não quero. A minha mãe, uma vez, cara, ela era professora lá na Santa Terezinha, no Monteiro Lobato. Salve Santa Terezinha. Teve um ano, ela pegou uma turma, viu? Ela pegou uma turma só de repetente. Tinha uma menina de 14 anos no 2º ano. E, além de tudo, ela dava uns Ela ajudava a professora já, que ajudava a quebrar dava uns chilique nessa Ivone, ela saía rolando pelo meio da sala. Eu morria de medo dela. E a minha mãe pediu para a diretora, a dona Jacira, se ela não conseguia uma auxiliar para ela naquele ano, porque ela não ia dar conta daquela turma. A Jacira falou: Vanira, não tem jeito, eu não tenho. Ela falou: eu posso trazer o Mário, então, para me ajudar a corrigir caderno, né? Pode. Então, eu passei aquele ano com a minha mãe ali, dentro da sala de aula, e aquilo foi fundamental para eu decidir: essa coisa eu não quero ser. Você já eliminou aquela possibilidade na tua vida. Aí, eu teve um tempo assim, né? Enlouqueci, larguei a escola, fui bater perna pelo mundo e tal. Fiquei sem estudar. Aí, quando eu voltei para Londrina, eu fui fazer supletivo para ganhar tempo. Eu terminei o supletivo em agosto, em setembro eu me casei, aos 22 anos. Olha que loucura, né? Você conseguiu terminar o supletivo. Consegui. E ali era o começo dos problemas. Dele. Eu me casei no dia 8 de setembro, no dia 11 de setembro, como as Torres Gêmeas lá, eu sofri um acidente que eu quebrei a bacia. Imagina, um cara recém-casado, com 22 anos de idade, com a bacia quebrada. Você viu que foi só casar para começar a rolar um probleminha na sua vida.
eu fiquei em casa, em repouso absoluto. Imagina, não podia transar, Já cara. começou a dar trabalho para a mulher logo no começo. Imagina, Né? Nossa. A minha mulher tinha 18 anos, eu 22. Mas enfim, essa é outra história. Aí fiquei em casa ali, cara. O que eu vou fazer? Ficava lendo, ficava ouvindo música e pensando, né? E nisso eu já consegui, eu tive uma recuperação assim, o médico não acreditou. A minha bacia calcificou em 20 dias. Que ano que foi mais ou menos isso aí? Só pra... Isso foi em 1979. Já era um milagre da medicina, já. Já, também. Isso é um milagre da procriação, o cara tinha que dar uma sarada, né? Foi uma questão de necessidade também. Então, Instinto, é verdade. E aí eu voltei ao trabalho, andava com dificuldade. Eu fui andar normalmente 1 ano e meio depois. Mas assim que eu pude, eu voltei ao trabalho, e aí eu trabalhava na UEL, abriu a inscrição para o vestibular, eu resolvi fazer vestibular. Falei, eu já terminei o colegial, vou fazer um vestibular aí para ver como é que é, né? Mas que curso? Então, comigo as coisas não podem ser assim, simples. Tem que ter um complicador. Ele falou que queria filosofia até então. Eu trabalhava na secretaria do CCRT. Eu era secretário da Tecnologia de Alimentos e Medicamentos, que era um departamento, cara. Comissionado, lido. Comissionado ou... Nada, escriturário datilógrafo. Tinha 2 ceiloenses, 2 indianos. Meu, imagina o que era, o Mário Fragoso, monoglota, empedernido, secretariando reunião de gente falando um inglês com sotaque do Sri Lanka, outro falando inglês com sotaque de sei lá que região da Índia. Mas uma coisa assim meio, alright, my friend Mario, let me help you. Important class tomorrow. Let's make the reunion begin. Por aí. Like that. E aí, eu trabalhava na secretaria junto com a Beth e o Arthur, né? Gosto deles muito até hoje, a gente é amigo. Eu falei, vou fazer vestibular. Que legal, para que você vai fazer? Eu falei, não sei. Tinha 28 cursos na UEL naquele momento. Eu escrevi o nome de cada curso num papelzinho, joguei tudo dentro de um envelope. Falei, vamos fazer o seguinte, eu tiro um papel, marco, jogo o papel de novo dentro do envelope, o Arthur tira um, a Beth tira um, e assim a gente vai, até que um curso repita 3 vezes, 2 vezes, né? Uma vez e mais 2 repetições. Direito noturno. 600 candidatos para 60 vagas. E lá vai o Mário Fragoso fazer vestibular. Mas por que direito noturno, assim, de filosofia para direito noturno? Não, eu sorteei, você não ouviu? Eu estava falando, eu sorteei. Não, eu estava abrindo uma cerveja aqui. Mas foi uma boa escolha, porque quem estuda direito, tendo conhecimento de filosofia, com certeza. Como eu sabia que eu não ia passar... Mas não ia passar, mas você estudava. Não estudava nada, Renan. Eu sempre li, a minha vida inteira eu fui um leitor compulsivo, mas era uma coisa caótica, até hoje, né? Não tem método, não tem objetivo, não tem... Aí, como eu sabia que não ia passar, no sábado à noite, eu e a minha mulher, e a minha prima, e a minha irmã e o namorado, fomos lá para o San Remo, restaurante, à beira do Lago Igapó, e ficamos lá, bebendo e dançando até quase amanhecer o dia. Passei em casa, tomei um banho, botei uma roupa e fui fazer a prova. A primeira prova era a de redação. E eu fiz uma redação que obteve 98% na pontuação. Culpa da leitura. Eu já dei uma largada, né? Então, 98% na redação, 80% em comunicação e expressão, 70% em conhecimentos gerais. As provas de física, química, matemática... Não precisava nem ir bem. Eu fui... Tudo na B. Tudo na, sei lá, qualquer coisa.
E eu acabei passando nesse vestibular. Não era exatamente o que eu imaginava, mas eu falei, bom, já que passei, eu tenho obrigação de estudar isso, né? Mas, bicho, não era para mim. Não era. Você chegou aí nas aulas? Eu fui, não. Quanto tempo você foi na capelinha da UEL? Não tinha capelinha naquele tempo ainda. Qual que era o local de reunião, assim, antes das aulas? Assim, tinha o buraquinho lá no CCH. Você que é das antigas da UEL, conhece o buraquinho da UEL, o Mário Fragoso agora vai falar. Como é que era o buraquinho da UEL, Mário? O buraquinho era um local assim de muitos atos políticos. Um dos atos políticos mais contundentes foi um dia que o pessoal, os maconheiros todos da UEL... Mas lá não tem essas coisas. Que lutavam, né, pela legalização da cannabis. Pelo menos ali, né? Aí fizeram um fumaçaço. Não precisava lutar tanto. Ali era um lugar bacana, cara. Acontecia coisa interessante ali. Teve uma vez as meninas da comunicação fizeram uma invasão cultural dos banheiros. Invadiram os banheiros de manhã para cantar, fazer poesia. Então quer dizer, você estava lá dando repete o ano. Estamos em qual ano exatamente? 83, 84. Ou seja, ainda Mas era sob o direito ainda no finalzinho da ditadura. Não, já não era o direito. Eu fiquei naquele tempo era semestral, né? Não era anual, era sistema de créditos. Então eu fiquei o primeiro semestre. Mas eu passei mais tempo, eu conheci uns caras lá no curso de Direito, todo cachaceiro, parece que eu falei, nossa... Eu acho curso muito bom, né? E aí eu acabei que... Enfim, foi péssimo aquele primeiro semestre, eu passei em uma disciplina. Mas você fez um semestre só, depois já foi 2 semestres? Fiz 2, eu insisti. Eu falei, não, eu tenho que me convencer de que pode dar certo, ou, no sentido contrário, posso me convencer de que eu não nasci para isso. E aí, tinha disciplinas que eram de tronco comum. Mas no primeiro ano de Direito é filosofia, é uma coisa mais... Não, já tem introdução ao estudo de Direito, Direito Penal, Direito Constitucional, não sei como é que é agora, mas... Hoje em dia é mais Em 1980... Não, imagina, cara, meu professor... Segundo ano, aí tem... Mas no primeiro... Você imagina o seguinte, o meu professor de Introdução ao Estudo de Direito, uma disciplina de caráter propedêutico, como dizia ele... Ele chegou, o Nadir Ghanem chegou um dia, ele era um senhor já, careca e tal, só dava aula engravatado, empalotado e tudo. E, bicho, janeiro, fevereiro, aquele calor escaldante de Londrina, ele chegou na sala de aula, caros neófitos, queria pedir licença para vocês de despir-me de meu paletó, porque hoje o calor está insuportável. Eu pensava assim, o que eu estou fazendo num ambiente em que as pessoas se comportam dessa forma? Bom, e aí eu acabei conhecendo ali, nessas disciplinas comuns de vários cursos, eu acabei conhecendo alguns estudantes de comunicação, né, que estudavam de manhã, mas puxava EPB, economia, umas coisas assim, no turno noturno, e eu falei, acho que é isso daí, acho que esse é o meu caminho. Tá? Já escrevia alguma coisa ou só lia? Você tinha um cantinho ali que você escrevia? Eu escrevia, mas não mostrava para ninguém, porque isso muita gente, né? Eu fui, durante muito tempo... Eu sempre fui muito chato com as coisas, assim, de falar, não, isso aí não está bom, melhor não dar vexame, melhor não pagar mico. E aí eu pedi transferência para comunicação. E tinha isso aí antigamente? Transferia curso para curso? Tinha, bastava ter vaga. Hoje em dia tem transferência externa, né? Entre os cursos, mas não tem, eu acho, pelo menos, que não tem o direito para comunicação. Eu pedi transferência para comunicação
e sem saber como é que ia ser, porque eu trabalhava na UEL, e eu trabalhava durante o dia, e comunicação era matutino. E eu tinha uma Quizila como coordenador de recursos humanos. Agora eu sei como é que ele passou no vestibular. Hã? Agora a gente já sabe como é que passou no vestibular. 98, né? Quizila, Tá tudo Quizila, Tá tudo certo. Ronan, Quizila é encrenca, não é? Eu pedi transferência, né? E foi concedida. Daí eu trabalhava nessa época lá no núcleo esportivo e eu precisava mudar de lugar. Eu tinha que ser num lugar que trabalhasse à tarde e à noite. E tinha vaga no NTE. A diretora do NTE me queria lá, mas o coordenador não autorizou. Por quê? Mais do que isso, porque eu enchi o saco dele. Eu fiz um ofício lá para o reitor uma vez, enchendo o saco desse canalha. E ele, então, ele estava querendo uma brecha para Pra podar você. passar o facão no meu pescoço. Se não bastasse eu ter pedido essa transferência do noturno para o matutino, eu tinha ido como delegado do Sindiprol na primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora em Praia Grande, em agosto de 1981. Eu nem tinha nascido ainda, cara. Pois é. Aí, quando eu volto da Conclate, uma semana depois eu fui demitido da UEL, sem justa causa. Era previsto que isso poderia acontecer a qualquer momento. Sim, sim. Mas é que assim, né, foi num momento. A Conclate se chamou conferência, porque era proibido a classe trabalhadora chamar um congresso da classe trabalhadora, né? O AI-5 já não vigia, a anistia já fora decretada, mas ainda tinha aquilo que o Brisa batizou como entulho autoritário, né? Ainda havia instrumentos de exceção dentro do aparelho do Estado. Isso era 80 aí? 81. Ah, sim, ainda. E aí o jornalismo entrou de vez na minha vida, porque o Sindicato dos Professores me convidou para... Enfim, eles tinham uma publicação. O Sindiprol foi criado em 78, né? A gente está em 81, então ele está ali. Ele ainda não havia conseguido nem firmar um acordo coletivo com a UEL. E nem todos os professores estavam animados com aquele movimento. Alguns resistiam muito ainda. Não, inclusive na UEL havia muito professor que tinha entrado pela porta dos fundos, que evidentemente era contra o sindicato, é tudo coisa de comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela, esse negócio, né? Essas coisas que a gente ouve aí até hoje, a gente ouvia já com a regular frequência naquele tempo. E aí o Sindiprol, eles tinham uma publicação que se chamava O Nosso Jornal, que era feito por um coletivo de professores voluntários, engenheiro, médico, advogado, historiador, administrador, filósofo. E aí me convidaram para ficar ali fazendo um trabalho assim como se fosse um secretário de redação, né? Reunia, definia a pauta, aí tinha que ficar pegando no pé dos caras. O prazo está vencendo, pô, entendeu? Fazendo os outros trabalhar. Hã? Trabalhar. Eu fiquei nessa. E aí eu percebi naquele momento, Vitor, que Londrina, cara, havia esse nicho de mercado que era inexplorado pela categoria de jornalista, que era a imprensa sindical. Sim, sim. Os sindicatos não tinham assessoria de imprensa, não tinham jornalista contratado, nem nada. E como ali no Sindiprol a gente participava de um processo político, né? Um trabalho político,
as oposições sindicais a gente ajudava, as associações pré-sindicais a gente ajudava, movimento popular, movimento indígena, tudo passava por ali naquele momento, sabe? Então, isso aí me envolveu de uma forma assim que eu falei, na verdade eu cheguei onde eu deveria chegar por caminhos, assim, muito legal, cara. Não tinha pensado. Sim. Com Assim, quantos anos você estava nesse momento? Eu fiquei no Sindiprol de 81 a 92. 81 eu estava com 24 anos. Saí de lá com 35. Caramba. Mas legal. Foi muito bacana. Foi um tempo muito legal. Pô, a gente está ouvindo aqui essa introdução só. Esse é só o começo da história, né? Rapaz. Do Mário Fragoso no jornalismo. E, nossa, só de imaginar esses cenários todos, essas estruturas, né? E não estou falando das estruturas físicas, né? Dessa época é super rico assim para nós, para mim, principalmente começando aí no jornalismo. E, bom, agora você já está na faculdade de jornalismo, né? O que estava acontecendo naquele momento ali? Como que foi a turma que você se deparou? E o que você lembra, assim, dessas impressões aí do curso de comunicação da UEL que foram fundamentais para você perceber mesmo que estava apaixonado por aquilo, não iria viver sem? Eu fui para a comunicação em 82. E em 1982 foi também o ano que eu comecei a me aproximar do Partido Comunista Brasileiro, que à época era um partido clandestino. Então, como eu era estudante, a minha célula, né, de doutrinação e discussão, evidentemente era a célula estudantil, que era coordenada por um professor lá do curso de física da UEL. Tinha estudantes de física, estudantes de outras áreas, economia, direito, bancários. Então, evidentemente, eu me envolvi com o movimento estudantil. Eu entrei no departamento científico do Centro Acadêmico Frei Caneca, que era um centro acadêmico livre, né? Ele operava fora da estrutura oficial da universidade. Quanto tempo você ficou em São Paulo? Desculpa. São Paulo? Eu fiquei... Não, São Paulo eu fiquei muito pouco tempo. Ah, tá. Bem pouco. Eu saí de lá porque eu cheguei à conclusão que se eu ficasse lá eu ia morrer muito jovem. Eu fui morar na Boca do Lixo, cara. Na Augusta ali? Na Frei Caneca. Frei Caneca ali é o... É onde tem o cemitério de automóveis agora. Lá do Marião. Mário Bortolotto. Salve Mário Bortolotto. Pô, aí. Esse tema do cemitério de automóveis tem um gancho muito interessante para a gente falar nesse momento, que foi o falecimento do Ferlinghetti. Ferlinghetti. Eu espero não ter errado a pronúncia do nome dele, né? Não, Ferlinga. Que a gente conversava naquela oportunidade, naquela reportagem para a Folha de Londrina, e eu descobri ali que haveria um lançamento aqui no Brasil de 2 livros dele. E vão ser lançados, aqui agora póstumos, né? Mas volta lá para UEL. Depois então, a gente pega esse gancho aí. E aí eu fui, evidentemente, me tornei militante do movimento estudantil, fui do centro acadêmico, fui diretor da UP, mas havia também, eu resolvi fazer teatro naquele momento, Vitor, e entrei no Proteu em 1984, e aí então era assim, eu tinha que estudar de manhã, trabalhar à tarde, ensaiar teatro à noite até meia-noite, beber cerveja até as 3 horas da manhã. Justo. Fazia parte... Justo. Combustível, né? Tem que ter alguma Fazia coisa. parte do processo de... Não, quando com menos... Quem que era do Proteu nessa época? Só pra galera que talvez Poca, não saiba. Tem muita gente que está assistindo a gente. Acabei de o Poca... Inclusive, cara, acabamos de bater quase 200 pessoas juntas. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, hein? Forte Muito abraço obrigado. pra todos, obrigado. Bacana. A gente acabou de compartilhar numa linha de transmissão, mandamos até pro Biden lá, pro pessoal do... O Biden não vai entender porra nenhuma disso.
Aquele momento, Vitor, era o momento da transição democrática. Então, você tinha que se multiplicar, porque era tanta coisa que você tinha que fazer. Afinal de contas, você estava discutindo a democracia brasileira, que democracia que a gente queria. O Proteu mesmo fez um espetáculo que se chamava O Trabalhador e a Constituinte. Só que ele mudava de nome de acordo com o local que ele era apresentado. Se era numa escola, era o estudante e a constituinte. Se era num ambiente feminino, a mulher e a constituinte. E era muito bacana. Era discussão política em forma de teatro, né? Era aquela coisa meio boal, assim, de você propor a discussão. Então, era o teatro, era o movimento estudantil, era o movimento sindical, era um casamento hoje, outro amanhã, descasa lá. Você tinha perguntado quem que era do Proteu à época? Poca Marques era, o Zeca Senovics, que está em Curitiba. Elza Correia. Não, ainda não. A Elza é um período antes. Poca é ex-namorado do Não. O Poca Marques é Não espalha, cara. Não espalha. Não, essa... Ele tá em off. Não, do Vila Gafanhoto. a vida sexual das pessoas, vamos deixar para os bolsonaristas discutirem. Foi na época, dessa época que você está contando agora, é a época mais ou menos das diretas já. Porque eu vi as suas fotos e eu vi que você foi muito ativo nas diretas já. Sim. Pelo menos lá você foi ativo. Olha, nas diretas já, cara, eu, além de tudo, eu era presidente da juventude do PMDB de Londrina, nesse momento. Então foi o que causou Elza Correia, que o Vitor lembrou agora. Foi mais ou menos a época com a Elza, alguma coisa ou não? A Elza, o Márcio Almeida, quando ele se elegeu deputado... Grande homem. Há controvérsias a respeito. Lembrando assim, que a gente está falando de política, só que aqui a gente não tem nenhum... Não, está contando história, a gente está contando história. Tanto de esquerda, Não, faz direita, parte da história do Mário. Mário foi diretas já e tudo mais. Não, meu partido é a democracia, a Constituição e os direitos das pessoas. Só quero deixar claro aqui. É isso aí. Eu não tenho partido, não sei o que. Eu não sou suspeito dessa não, rapaz. Podcast de esquerdinho, sabe? Essa coisa pra não... Bater na mesa. Todo mundo tem partido. Quem fala que não tem partido, geralmente é quem mais tem partido, né? Só não tem partido aquele que gastou o partido. Bom... Você falou partido. Então, você falou do negócio das diretas. Eu, como presidente da juventude do PMDB, eu viajei muito naquele momento. Eu acompanhava a caravana das diretas. Sabe, estava lá Álvaro Dias, Leite Chaves, José Richa. O Richa, não me lembro de tê-lo visto em nenhum dos comícios, que ele era governador, né? Ele era da Arena. Não, ele era PMDB. Ele foi eleito pelo PMDB, o Zé Richa. Participava? Bicho, assim... Cuidava do dele. Tá certo. Enfim... E foi um momento muito, assim, vibrante, né? Porra, meu! Nossa, agora esse país agora vai tudo acontecer, vai tudo ser melhor. Aí já não passou a emenda Dante de Oliveira, já deu para dar uma torcida no nariz, né? Aí tem que negociar... O Sarney vem para o PMDB, incorpora o Partido Popular do Tancredo ao PMDB. Falei, que merda, né? O PMDB sempre foi o quê? Um centrão, uma direita, uma esquerda? O PMDB, na origem, ele foi o guarda-chuva, né? O guarda-chuva onde se abrigaram os partidos clandestinos, PCB, PCdoB, MR8. Como assim clandestino? Desculpa. E era contra o Arena. Eram partidos ilegais. Eram partidos colocados na ilegalidade. O Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil. Então já começou meio assim. É que na época militar existiam dois partidos. Sim. O Arena e o MDB.
E o Arena era o pessoal que era favorável aos militares, e o MDB era essa junção, como é hoje, Que é o de pessoas idealistas naquela época. Claro, hoje em dia também não quero julgar ninguém, mas na época eram idealizadores, pessoas do Paulo Freire. Era assim, e ali tinha assim, os comunistas, desde os comunistas reformistas, como éramos acusados, né, os do Partido Comunista Brasileiro, porque abdicávamos, já havíamos abdicado. Não queremos chegar ao poder pela via da arma, da força. Não, queremos chegar ao poder, sim, mas pelo convencimento, pelo debate, pela discussão com a população, e não pela força das armas. Democracia, né? Sim, exercitando a democracia em plenitude. Aí, quando veio a reforma partidária de 1980, alguns, como o PCBR, por exemplo, saiu do MDB e foi participar da fundação do PT, que nasce a partir do movimento sindical, com o apoio da igreja, com o apoio da sociologia da USP, aquela coisa toda. E era uma ideia interessante, que não me seduziu porque comunista é comunista, sabe? É diferente o pensamento do sindicalismo para o comunismo. É bem diferente. Não dá para... O Expedito, que era o secretário-geral do PCB na época, um dia eu falei para ele estava com 65 anos, coincidentemente a idade que mais ou menos me encontro agora. E eu falava para ele, porra, Expedito, você só se fudeu na vida com esse negócio de ser comunista, você foi preso, você foi torturado, você teve que apanhar algodão clandestino para sobreviver, para mandar um dinheirinho para os seus filhos. E você não desiste dessa porra, não? Ele falou assim para mim, Marão, ele não conseguia falar meu nome direito, é Marão, né? Marão, tô velho demais para mudar de lado. É aqui que eu vou. Falei, eu sei, mas pô, é difícil imaginar, você está com 65 anos. Digamos que você viva até os 80, né? Você tem mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos aí, a gente sabe que a revolução não vai acontecer, nós vamos continuar morando nessa coisa chamada Brasil, esse país de acertos, de conciliábulos e coisa e tal. Ele falou assim, eu sei, mas meus filhos já estão criados, já estão bem, mas eu tenho netos, talvez eu tenha bisnetos. Eu não posso ser egoísta a ponto de pensar em mim sem pensar nesses, amanhã, né? Nesses que virão depois de mim. Né? É aquele poema do Brecht, né? Que ele fala lá no final, aos que virão, aos que nascerão depois de nós, se referindo aos comunistas, ao pessoal que estava se fudendo ali com o nazismo e o fascismo. E ele fala lá no final assim, né, que pensem em nós com um pouco de carinho, porque a gente está fazendo tudo o que é possível a gente fazer ante a esse Estado aí, mais ou menos como acontece hoje aqui no Brasil. Perfeito. Você tem um livro, cara, que são as memórias das pessoas que construíram Londrina, mas não são retratadas nas redes sociais. Ou apesar de ser 2019, acho que foi 2019. Memórias... Calejadas Memórias. Memórias. E aí, aproveitando, pedir para você explicar quem eram os DL. Como é que é? DL. DL. DL? O livro vem recuperar a vivência dos DL. É uma família? Não. Isso aí é uma coisa que o Gancho escreveu no prefácio. No prepúcio. No prepúcio do livro. Que ele me compara aos DLs, que são assim, contadores de história na cultura mandinga. Como os griots, como tem um livro do Vargas Llosa que eu acho legal pra caramba, que é O Falador, que é um antropólogo, um estudante de antropologia judeu que vai morar com os índios, né, para estudá-los, e ele descobre que ele tem, por ser uma cultura oral,
ele tem que ter essa pessoa que é o falador, que é o cara que reúne as crianças e conta as histórias, como o griot faz, né? E o Gancho, de uma forma assim absolutamente exagerada, me compara a esse pessoal aí. Mas eu acho que eu não tenho nem tanta memória assim para contar quanto eles, e nem a mesma fluidez de pensamento para tornar a coisa clara. Mas a ideia foi muito interessante de colocar as pessoas que ajudaram a construir alguns monumentos, alguns edifícios, algumas coisas na cidade que são esquecidas, não quanto aos arquitetos e tudo mais, mas que, como, por exemplo, Niemeyer fez a rodoviária. Mas quantas pessoas lá trabalharam, quantas histórias lá tiveram e tudo mais. É importante isso. O Niemeyer rejeita, ele não assina isso que está aí, não, porque o projeto dele era outra coisa. Completamente. Foi pelo teu patrão, pelo teu parceiro lá que fez, né, que deu ideia, parece. Antônio Bellinati, parece, né? Quando o Bellinati foi eleito prefeito em 1976, ainda pelo MDB, né? Estamos falando do Movimento Democrático Brasileiro. Então, o Partido Comunista Brasileiro ele tem uma tradição de atuação na área da saúde. O pessoal brincava, né, ali na UEL, no curso de medicina, tem o MISC, que é Materno, Infantil e Saúde Comunitária. E o pessoal internamente brincava, falava, fulano é lá do MISC, a Materno, Infantil e a Saúde Comunitária. Porque, de fato, havia alguns professores que eram do Partidão e que trabalhavam lá. Então, como a Fiocruz, o Sérgio Arouca, que foi candidato a presidente pelo PCB, foi presidente da Fiocruz, né? Então, sempre teve essa tradição do Partido Comunista Brasileiro ter essa atuação na área da saúde comunitária, saneamento básico, né? E quando o Bellinati se elegeu pelo MDB, o que ele fez? Ele jogou a saúde na mão do Partido Comunista Brasileiro. Quem que foi o secretário da saúde dele? Márcio José de Almeida. Candidato nas últimas eleições agora. É o mesmo? Não. Não? Esse é o Márcio Sanches que está falando. Perdão, confundi. Mas também está hoje no PSDB, se não me engano. PC do B. Mas ele já foi do... Enfim, então, a saúde ficou na mão do Partido Comunista Brasileiro. E eu acho que foi via esse pessoal do PCB que estava na saúde que o Oscar Niemeyer entrou na história. Porque ele também era do Partido Comunista Brasileiro. Entendi. Junto com o Prestes nessa época, né? Entendi. Deixa eu mudar. É que eu estou tentando resolver aqui uma situação, por isso que eu não peguei a história do começo. Então vai. Mas vamos lá. Fala aí, tem uma galera que tá assistindo, tem mais de 800 curtidas, é isso? É isso mesmo, 905. 176 pessoas nesse momento. Pessoas juntos. Explicar pra galera que a gente tá começando e ainda acho que não tá liberado o chat, né? Isso mesmo. Não, eu mesmo que tranquei. Não, mas ele libera, tem uma galera que tá mandando. Ô, Felipe, o duro que eu não consigo, porque tem que entrar ali, então peço até desculpas que foi eu mesmo que travei. Então vocês não podem participar. Não é questão disso, é porque não, ó, hoje seria gravado. Não, mas tá bombando, a galera eu sei, mas não tem como. E é bom para participar do chat, que também você consegue doar para nós também, para a nossa cerveja de cada dia. Mas eu quero, falando de cada dia e vendo aqui, que o Mário trouxe... Não, deixa eu voltar no livro, porque eu acho que é importante isso. Porque eu quero falar desse livro aqui, ó. Tá, é o seguinte, quem deu a ideia desse livro foi o Denilson Pestana da Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Londrina. A ideia original, Renan, era de fazer o seguinte, então vamos selecionar obras, né? Catedral, UEL, enfim, e vamos descobrir a família de pelo menos um trabalhador que tivesse participado daquela obra.
Mas isso daí revelou-se inexequível. Porque, olha, até a catedral, que é uma coisa que tudo ali, o padre dá um peido, é registrado Você sabe em que a ata. catedral, eu fiz um trabalho lá, né? Aqueles 2 telão que tem assim de Não televisão. consigo imaginar uma Não, coisa sério, dessa. Você sério. fazendo um trabalho na catedral. Eu trabalhei lá. Aqueles dois telão branco assim que eles fazem transmissão, eu que subi lá e montei. Eu nunca fui em missa lá, não sei do que você está Também falando. não entrei lá, mas Então vamos Não, mexer, vamos mexer. aí a ideia era, por exemplo, descobrir um cara que tivesse trabalhado na construção do relojão, do edifício Londrina, da associação comercial. Só que isso daí, cara, quando essas coisas foram feitas, nada era documentado. Não tinha registro em carteira, não tinha, era tudo feito, né? quem que levava os louros assim? Quem que A Ana Maria Braga lá, Ana Maria. o Louro José. Que Deus o tenha, né? Então, aí o que acontecia? O Domingos Pellegrini Júnior, que eu gosto dele, ele é irascível, mas é Me bacana ajuda bastante também. na questão de escrita também. Oi? Me ajuda um pouquinho também na questão de escrita, Domingos. Ele e o Paulo Briguet escreveram, não ajuda tanto. escreveram um livro, escreveram Um um abraço ao Paulo livro Briguet, se contando a história da Sebel, da construtora. E eu falava, porra, eu nunca na minha vida vou fazer um negócio desse. Se eu for falar, eu quero falar do seu Arnaldo. O seu Arnaldo é um neguitinho, assim, mais ou menos do tamanho do Felipe, assim, que se aposentou como orelha seca na Sebel. Sabe o que é orelha Sim, seca, orelha né? seca é ajudante. O pau para toda obra, né? Não, bacana. E ele se aposentou como orelha seca, porque como ele se tornou militante do movimento sindical, ele não pôde ser promovido dentro da empresa. Tinha isso? Tinha essa Claro que tem. Boicotava o cara assim, Claro, tipo, claro, Felipe. Normal. Então eu Você falei, mesmo se falou eu que você- for, eu quero escrever do seu Arnaldo. E aí, como a gente não conseguiu o objetivo inicial, que era de descobrir familiares de quem tivesse trabalhado nessas edificações históricas, a gente resolveu pegar aposentados da construção civil e bater um papo com eles e falar das suas bestas vidinhas, mini biografias, sabe? Mas esse era o mote da coisa. O cara que... É aquela música, é o Operário em Construção, né, do Vinícius de Moraes, é o Zé Geraldo lá, que é aquilo, o cara constrói. O seu Zé Rufino, que mora lá no Leonor, ele participou da construção da UEL. Nenhum filho dele estudou na UEL. Isso é Zé Ramalho. É Zé Ramalho? Canta música assim. Não, mas o autor é Vendo aquele edifício, moço. o autor é o Zé Geraldo, eu acho. Zé Também não Ramalho tem tenho uma certeza. música muito parecida. Não importa. O que importa é com a certeza. música. Você está fazendo sinal aí? Não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Ah, Falando com a linguagem aqui sobrenatural com o nosso Tudo querido ainda Felipe, uma coisa meio... mas o nosso bate-papo vai longe. hein? então, eu achei que valia a pena contar a história do seu Hélio Ferreira. Não, eu o seu li um Hélio pouco. Ferreira de Moraes, que foi gato da Brasília. O gato é o que faz o serviço sujo para a grande construtora, se vocês não sabem. Como assim? A grande construtora pega uma obra grande, daí ela subempreita Terceiriza? a parte elétrica, a hidráulica, o reboco, sei lá o quê, para empresas de pequeno porte. E essas empresas de pequeno porte, elas não registram os caras. Quando o registro não paga direito, às vezes fecha as portas e vai embora e Que é larga. aquele contrato que o cara faz direto com... Sim. O seu Hélio, por exemplo, foi um cara que ele foi gato da Brasília durante muitos anos. Ele é pai da Edra Moraes, que tem livro publicado, minha amiga.
é poeta, está morando em Curitiba agora. Edra. É, a Edra. Fazia parte do cemitério de automóveis. É. Uma figura importante aqui em Londrina. O pai dela foi gato. Só que ele era um gato diferente. Ele era um gato que Bonitão. valia o Não tem como. valia o fio de bigode, entendeu? Então, por conta disso, ele trabalhou a vida inteira e chegou ao final, na velhice, pobre. Sabe? Então, o seu Hélio está no livro. Ô Mário, você falou do seu Hélio agora, mas acredito que não só o seu Hélio, mas deve ter outras histórias que você retratou, né? A do seu Hélio é o que mais te marcou? Tem alguma que você fala, caralho, velho, essa aqui, tipo... As histórias, elas Se eu lembro, são eu muito arrepio. parecidas. Elas são muito parecidas. Eu vi, tem a foto das pessoas na capa, é bem legal. Pelo contexto, você fala que são parecidas, pela realidade que você escolheu tratar. Como é que esses caras todos eram da roça? Sim. Aí acabou o rami que ele plantava e colhia para o patrão, né? Eles eram todos empregados. O outro acabou o ciclo do algodão, acabou o ciclo da monocultura cafeeira. Esse cara vem para a cidade. E eles são todos caras muito fortes. Perfeito, para trabalhar na construção civil, carregar saco de cimento o dia inteiro, eles eram muito bem-vindos e muito bem aceitos. E são gente que leva o trabalho a sério, né? Alguns até chegaram a mestre de obra, né? Mas são poucos. Naquela época já tinha curso para isso, tinha profissionalização, o cara trabalhou por tempo de serviço, ele vira. Não, ele vai aprendendo, né? E aprendendo no próprio canteiro. Aí virava ferramenteiro, virava isso, aquilo. O Rubão, por exemplo, Rubão é da Coab. Rubão participou da construção da maior parte dos 5 conjuntos. Se você quiser saber, Perto do autódromo ali para... Não, do João Paes para diante. Sim, lá. Tá. O autódromo nem começa em conjunto, rapaz. Não, tem o Milton Gavetti ali do lado. Não, Tem o Milton pra trás. Gavetti e o Rui Começou Virmont ali atrás dele. Mas é tudo assim, é tudo história muito parecida. Morava na roça, acabou a atividade, vem para a cidade, vai... Sabe? E termina uma vida. Isso é que é foda, né? Mas aí, como é que o cara se toca assim, pô, eu preciso aprender outra coisa, ou tipo, eu só tenho isso, essa opção, tipo... Muita gente ali, você viu tomar um outro rumo por... Ah, não, é difícil, bicho. O cara que entra nesse ramo aí, ele dificilmente consegue sair. Entre outras razões, agora o ambiente é um pouco mais civilizado. Tem um negócio chamado Norma Regulamentadora 18, a NR 18, que trata do ambiente, da segurança no ambiente de trabalho. Sim. E dos EPIs, EPIs e EPCs. Sabe que o nosso amado presidente, agora nessa pandemia, ele fez um decreto que não é obrigatório, né, as empresas agora a fazer a CIPA. Eu falo isso porque eu trabalho no meio e tipo, a galera falou assim, não é obrigatório agora. Então melhorou muito. Se você pegar, Vitor, os jornais de Londrina dos anos 80, por aí, fizer uma rápida pesquisa, você vai ver que era rara a semana em que não havia um acidente fatal na construção civil. No período em que eu trabalhei com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores na Construção, eles chegaram a comemorar, olha que coisa fantástica, eles chegaram a comemorar 5 anos sem nenhum acidente fatal na construção civil. Mas deu trabalho. Esses 5 anos foram entre que período? Após a vigência da NR 18.
É bem Ó, mais eu pra sou, cá eu sou agora. péssimo com essa coisa de datas, mas é ali pelos anos 90, 2000, por ali. Interessante. E isso que ele comentou do índice de acidente é assim, tipo, muita gente comete o acidente porque ele se auto-exclui, né? Mas assim, imagino que naquela época não tinha tanta informação, não tinha essa questão da conscientização, né, dos EPIs, da forma que você vai tratar o próximo, ergonomia, aquelas coisas todas, né? Não, o cara É que hoje acontece o acidente, se o cara... tem que notificar. O cara acha que não acontece nada com ele, naquela autoexclusão. Hoje, com a informação que tem, hoje é autoexclusão, mas naquela época não tinha, né? Não, O não. cara- Era o Deus dará. Eu costumo era o Deus. Eu fui uma vez, cara, com o pessoal do sindicato, num lugarejo chamado Triolândia. É um distrito de Ribeirão do Pinhal, ali para frente ali de Congoinhas, indo para Ibaiti, para aquelas quebradas ali. A hora que eu entrei, e aquele distrito lá, todo ele, qual é a atividade lá? Olarias. É uma colada na outra. Faz tijolo e telha 24 horas por dia. A hora que eu entrei naquilo, eu falei assim para o Denilson, falei, Denilson, nós voltamos para a Idade Média, porque era assim, uma coisa horrível. Aí entramos lá, bicho, entramos firme, pegue, pai, publicação e denúncia, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, mobiliza tudo que tem que possa ser usado em defesa da integridade física do trabalhador. Você volta lá, uns 8 anos depois, a coisa está civilizada. O cara não está mais lá na maromba com o pé descalço, nem tem mais a maromba. Né? Sim. Práticas que eram, por exemplo, né, se tivesse um ANR 18 no ramo da ramicultura, Uraí não teria se tornado a capital mundial dos mutilados, né? Que tinha a desfibradeira, a periquito, que o cara ia lá desfibrar o raminho, de vez em quando, ops, foi uma mão. Nossa. Ué. E o Paulo Guedes e o Temer, o Jair, essa cateva toda, Que isso, pô? com essa história de não, tem que modernizar. Terceirizar, tem que É o terceirizar. seguinte, o sistema privado tem que... Olha, adequar, tá ok? mas e aí, vamos adiantando um pouquinho na linha do tempo mariofragosística, essa linha do tempo que a gente está estudando hoje. Você lança o livro, mas um pouco antes, um evento muito legal na sua vida, muita gente lembra, é a sua atuação em Medusa de Ray-Ban. Olha, cara, e tem uma história legal que você foi para lá completamente por acaso, né? Foi. Precisava de um personagem que se encaixava no seu perfil. Conta como é que foi esse teste seletivo aí do teatro. Na verdade foi assim, eu estava em casa, né, com a minha companheira de então, a gente tinha um bebê. Falei, bicho, a gente faz tempo que a gente não sai de casa, vamos lá no cemitério, lá vai ter uma leitura dramática lá de uns textos do Mário Bortolotto, né, do Felizes para Sempre. Vamos lá ver isso. Depois você conta a história do Mário Bortolotto, da sua também, já emenda. A gente deixa o bebê e a irmãzinha dele com a minha mãe e vamos lá. E eu cheguei lá no cemitério de automóveis e vendo aquilo, aquele pessoal, aquele ambiente, dramaturgia, teatro, literatura. Tomei uns Domex, que eu gosto muito. E aí, no final da leitura, foi avisado, foi comunicado que o cemitério de automóveis estava fazendo inscrições para um teste seletivo para formar um elenco para uma montagem que uniria 2 escolas dramatúrgicas de Londrina, o Cemitério de Automóveis e o Armazém. Nossa. Seria um texto do
do Mário. Do Mário, Medusa de foi Ray-Ban. a direção do Paulo e do Maurício Foi Arruda no Mendonça. Filo, né? Foi no Filo, não foi, Mário? Foi também. Foi incluído, né, na Foi programação. incluído. Mas teve uma temporada E aí, só dela também, né? então, e aí, cara, eu, alegre com os conhaques que tinha tomado, fui lá e me inscrevi, né? Depois fiquei pensando... Sem nunca ter atuado? Não. Já tinha sido atuado. do Do Proteu, claro. Mas fazia uns 20 Muito. anos que eu não atuava. Bem 2 décadas que eu estava fora da... Ô Mário, da o cena. teatro na sua vida... E aí, pera só um pouquinho. E aí, cara, eu fui lá fazer o teste e fui selecionado. E assim, do nada, eu voltei pro teatro. E aí depois veio a proposta do Luiz, né, de fazer o Plínio Marcos, a balada de um palhaço, que 2 personagens em cena. Meu, é um dos espetáculos que eu mais gosto de ter feito. Eu sinto uma pena tão grande. Mais como que o Manelão? Não, o Menelão é o personagem da balada, da balada de um palhaço. Você ficou quanto tempo para montar quê? essa peça? A balada? O laboratório, sim, todo aquele processo do... Não teve muito laboratório, não, porque eram 2 puta velhas, né, de eu sei, teatro. por isso que eu tô perguntando. Se tem essa coisa, porque assim... Igual aqui, então. Não, mas você vai Sim. fazer... Eu já participei de um grupo de teatro, você vai ter aquela coisa, aquele laboratório... Eu perguntei para ele pela experiência dele, se tem isso ainda claro, ou não, certo. saca? Porque... Não, tem. Você faz uma preparação vocal, faz, né? Imagina eu, 20 anos fora do palco, gordo, velho. O texto você conseguiu decorar? Rapaz! Isso aqui é uma coisa Rapaz, nossa aqui, que é uma pergunta de texto. Quando eu li o texto da balada do palhaço, eu falei pro Luiz assim, Luiz, não vai rolar. Ele falou, por que não, Mário? É menos de 1 hora de espetáculo, a gente faz isso com o pé nas costas. Eu falei, bicho, você quer que eu faça o Menelão? O Menelão, ele tem uma fala aqui de 3 páginas. Você acha que eu vou conseguir decorar isso daí? Mas o que você fez na hora, Mário? Pelo amor de Deus, você colocou marcação, você colocou dentro, você fez de óculos, como é que só pra... Não, eu decorei. Você decorou? Eu decorei. Toca aqui, mano. Eu decorei. Eu fui obrigado. Até porque não ia adiantar nada. Se ele resolvesse, ele fazer o Menelão, me botasse para fazer o Bubopli, também tinha esse espetáculo. Não sei se você viu a balada de um palhaço. Infelizmente não. A Medusa de assim, Ray-Ban, sim. A gente considera que é assim, o lado A e o lado B do Plínio Marcos. Os 2 personagens são ele. Ele escreveu isso daí em 1986, ele tinha sofrido um infarte. E ele estava lá no hospital, achando que ia morrer, ele começou a anotar algumas reflexões. E foi daí que veio a ideia da balada de um palhaço. Que o Boboplim é o palhaço que encara a sua atividade como um dom divino, uma arte a ser compartilhada. Tem aquela coisa espiritual, né, da entrega. Né? E o Menelão, e ele é o palhaço, né? O Menelão é um mestre de pista, é o do respeitável público, né? É o cara que faz a amarração, mas ele é um palhaço também. Sim. Ele se veste como tal, aquela coisa toda. Só que o Menelão, para ele, aquilo ali é o jeito dele ganhar dinheiro, nada além disso. E o conflito que se estabelece. Ele se torna um cara irritadiço, né? Ele se torna um cara irritadiço, não? Tipo, porque... Ele é escroto total, né? Ele é escroto, um ser abjeto. Praticamente um Jair. Eu diria. Você teve dificuldade para chegar no personagem? Você ofendeu o personagem. Foi fácil. Vai comer no seu cu, Felipe. Olha, cara, ele foi um personagem difícil, viu? Ele foi um personagem difícil. Não tem essa coisa de fácil e difícil, né? Tem o difícil de esquecer, né?
Então, e o foda disso tudo é que quando ele estava assim, o espetáculo, a balada, chegou, agora está maduro, agora nós estamos fazendo assim, flutuando em cena, pandemia. Perdeu, Cortou o barato da E coisa. aquela coisa, vamos fazer live, vamos fazer vídeo. Não Nós chegamos a fazer uma para uma escola lá de Bela Vista do Paraíso. Foi bacana, foi bacana. Mas é diferente, não tem Ah, contato, não, né? não é. Teatro ele reivindica a caixa preta, a plateia. A plateia, ela faz parte do Exatamente espetáculo. igual aqui, ó. Poderíamos estar fazendo via live, cada um na sua casa, com o computadorzinho. É. Só que seria diferente as reações aqui. Com e tudo certeza, mais. com certeza. Eu não estaria passando raiva com o Ó, Felipe eu tô ali. preocupado com uma coisa, cara. São tamo- 10h10. Eu falei pra minha irmã, que ficou cuidando do meu pai, que ia terminar 9h30. Você que nos diz aí quanto tempo... Eu vou chegar lá, eu vou apanhar da minha E irmã. tá é muito nervosa. legal, ó. Pela primeira live, a gente tá com 130, 120. Eu queria propor uma Acompanhando coisa assim, ó. a gente. Eu queria passar a régua nesse bate-papo, Sim. Você já vai finalizar? falando assim, ó. Por que eu trouxe esse livro Vou no aqui? banheiro que eu- Tá, deixa eu só falar Um ponto antes. um poema antes. Pode. Não, você vai ficar. Não, não pode sair Que agora. foi no meio. você que colocou lá. Que é uma coisa que eu gosto. E eu falei até com o senhor sobre o Ariano. Se eu me encontrasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Por que ele não faz a gente do mesmo jeito que ele fez ele? É maior que isso. É muito maior, mas calma, mas calma, quer que eu não, leia? mas para não Quer que eu não leia? precisa, é só porque eu Não, não, não. é só para pegar aqui, Ele é profundo, cara. só para saber. É um- É que é Leandro Gomes, que o Ariano que faz Não, a. ele é bem profundo. Eu quando estudava no Ó. Colégio de São Paulo, só brevemente. Não, mas você Eu quando decorei estudava- de cabeça. Eu quando só pra estudava no- no Colégio de São Paulo, Mas pra galera que tá vendo a gente. fazendo o supletivo colegial, eu conheci um cara lá, o Geraldo Rodrigues, e nós resolvemos montar um grupo de Com a gente, teatro lá. vamos ver. E o espetáculo que a gente pretendeu montar, mas não deu certo, foi o Casamento Suspeitoso do Ariano Suassuna. Mas é que era um espetáculo com muita gente em cena, cara. E, puta, um grupo amador, não deu certo, enfim. Fala aí, Felipe. Não, é difícil às vezes assim a gente ter acesso hoje em dia, né, a essas coisas assim. Falando o que ele comentou ali, o texto é: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como que ele é feito, que não dorme, que não come, e mesmo assim vive satisfeito? Por que não foi ele que fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Isso aí é Leandro Gomes, um dos maiores poetas, que o Ariano falava muito. Eu fiz só uma interpretação aqui, mas para dizer que eu sei que você, nós estamos no meio de uma pandemia e muito se fala agora na pandemia como é que a gente sofre tanto e por que deixam sofrer tanto nesse sentido. E eu vi que você trouxe a Bíblia. E para encerrar, não vou perguntar se você acredita ou não. Já sei das suas convicções, mas o que acontece nesse sentido, grande Mário? Assim, ó, a raiva e a fome é coisa Só precisa falar no microfone, o resto você A raiva e a fome é coisa dos homens. É coisa dos homens, viu? Na verdade, eu costumo ler, né? As crianças que passam por mim, eu costumo ler com elas. E eu estava lendo Viagem ao Centro da Terra, com a Maria Clara e o Giovanni, meu filho, então, com 4 anos, ela com 8. E no livro, na edição que eu tinha, falava lá na introdução
que o Júlio Verne, né, que é um ficcionista, o ficcionista mais ficção científica, né, acho que mais conhecido, ele vinha de uma escola que teria sido iniciada pelo profeta Ezequiel, que falava em carruagens de fogo no céu, que bem poderiam ser objetos voadores não identificados, como os classificamos, né, no tempo presente. E aí, calhou que eu fui com minha mãe visitar o tio Ziquer, o Ezequiel Salles Fragoso, popular, senhor, tomar no cu seu fiado da puta. Tudo para ele era tomar no cu seu fiado da puta. Depois de certa idade é assim, né? Depois de certa idade é... E ele resolvia bem os temas. E aí eu estava lá na casa onde tinha morado a minha avó, já falecida, então, e achei uma Bíblia. E resolvi dar uma folheada nela. Falei, Giovanni, vem cá, filho, lembra que eu falei lá aquele dia, lendo aquela história e tal? Lembro, pai. Falei, então, vamos ler um trecho aqui do profeta Ezequiel. E aí eu fui, conforme ia lendo, eu não me lembro de nada do que foi lido, mas conforme eu ia lendo, eu ia explicando para o Giovanni a questão geográfica, a questão temporal, onde que isso aconteceu, como que as pessoas viviam nesse tempo, como é que era isso, como é que era aquilo, né? Aí no dia seguinte, no domingo de manhã, a gente tomando café na casa do tio Ziquer, a minha mãe, que é uma pessoa super, hiper religiosa, que morreu muito triste, porque ela mandava R$50 todo mês para a FIP, e quando ela descobriu que o padre Robson estava usando aquele dinheiro para os meninos que comia ele não e denunciá-lo, ficava pagando chantagem, ela ficou muito triste com isso. Mas aí a gente conversando no café da manhã, assim, na casa do José, ela falou assim, Mário, eu fiquei pensando ontem à noite, antes de dormir, ouvindo você lendo a Bíblia com o Giovanni, você explicando para ele e tal, você devia fundar uma igreja, Mário. Como é que chamaria, Mário? Sei lá, né? Eu falei, mãe, a senhora tá louca, né? Mas, por conta disso, eu resolvi que eu ia ler a Bíblia. Falei, agora eu vou ler esse trem, então. Eu sou um bibliófilo. Bibliófilo? Bíblia quer dizer... Você, nos momentos livro. tristes, você lê a Bíblia? Não. Bibliófilo é aquele que ama os livros. Bíblia nada mais é do que livro. Vários livros. Eu tenho essa questão também, que mesmo não sendo muito religioso e cristão, embora tenha sido criado, eu tenho essa questão também de falar assim, como pode... Isso foi produzido, o mundo inteiro leu e eu não vou ler. Eu preciso, pelo menos uma vez, passar por tudo isso. É os influencers da época. Não, esse livro Exatamente. aqui... Da época que... Porra. Como que pode alguém fez isso e eu preciso, então, ter contato? Eu tenho essa ideia também, mesmo não tendo muito... Esse daqui é do... Olha, era da minha mãe, esse aqui, ó. Evanira Fragoso de Almeida, Cândida Gonçalves Rosa, 35, Jardim Pacaembu. Para mim, Ronan, uma relíquia, Vitor, né? E Felipe, a Bíblia é o melhor livro de ficção já escrito na história da humanidade. Esse Velho Testamento, eu estou para ver uma coisa mais horrorosa do que esse Velho Testamento, que é a base da pregação dos neopentecostais, que agem tocados pelo Espírito Santo, aquela coisa toda. Aí eu resolvi, eu falei, não, eu tenho que ler, né? Como é que eu vou falar? Não comi, não gostei, não bebi, não gostei, não, vou ler. Olha, se você lê pensando nisso como uma forma romanceada de contar a história de um povo, no caso, o povo hebreu, e os que eles foram matando em volta, porque eles tinham... tudo assim, é cartorial a coisa, né? Velho Testamento, Novo Testamento, Sagrada Escritura, né?
que é a que garante a posse da terra para os israelitas, os israelenses, que são os hebreus. Então, eu fui lendo, chegou uma hora, eu falei, mãe, não adianta. O Novo Testamento eu não preciso Ô Mário, ler. por que você carrega a Bíblia, só pra gente saber? Não, eu não carrego, eu trouxe Você trouxe? Eu trouxe. Eu pra achei que era uma mostrar. defesa que você tinha, assim, você fala, vou carregar a Bíblia ali para qualquer coisa, eu arranco e falo assim, né? Não, em nome de Deus. Eu acho que ela fechadinha, cara. Como um bom Se comunista, arremessada no pé do vidro do como um freguês. bom comunista, o Mário é ateu. Olha, bicho, eu acho que Talvez qualquer. agnóstico, né? Ô Mário, Eu não, eu sou católico, eu acredito, independente de vocês, né? Não, tudo bem. Você sabe que o Mário aqui é democrático. Fragoso, ele participou dos primeiros canais de humor de Londrina, né? Você sabe que Por isso que ele é ateu. o Mário Fragoso, ele participou de várias coisas iniciais, uma delas é o primeiro canal de humor e o terceiro, não, o segundo. E não por acaso está participando do primeiro Lowcast aqui, 43. Então, mas eu queria terminar isso aqui. Então, eu sei, existe um melindre, assim, não pode falar. Pode, aqui pode. Eu sei. Imagina. Se eu achasse, Sua opinião é sua. se eu achasse que não poderia Liberdade. falar, eu não viria, não estaria Não, aqui. pode, imagina. Nenhum problema. Então, porque assim, ó, Eu sei que você é ateu. Isso daqui foi escrito originalmente, se eu não me engano, em aramaico. Do aramaico foi vertido para o grego, do grego para o latim e do latim para Babel toda, Quer né? dizer, se perdeu muito, né? Você acha que cada A releitura gente podia foi... fazer versão- um podcast só para falar disso, porque É um assunto é um gigantesco. assunto forte. a gente já Porque está chegando no final, né? não é tão simples, eu vejo que não é tão simples assim, porque complexo. uma pessoa iluminada, que foi Jesus Cristo, como que uma pessoa normal faria o que ele fez? Ele colocou colocou fogo em Roma, que era o dom de tudo, e foi lendo as escrituras que os apóstolos dele deixou, que derrubaram a cidade, derrubaram todos os impérios daquilo. Para quem foi contra as escrituras acabou caindo. Então, mas claro era isso eu que eu ia respeito, dizer. eu já sabia que Viu? o senhor era ateu, eu sabia que Só dando uma pausinha. Ateu Ô, corintiano ainda. Vitor, Ó, tá vendo, o Vitor que Vitor? está acompanhando. Viu? A gente não bebe, os que bebem depois Não, tomam não, uma calma, palavra calma. na marra. Não, assim, só pra gente... Ô, Vitor, fala aí, quantas pessoas tá acompanhando? Como é que tá? Olha, nós porque temos mais de a 100 diretora tá pessoas aqui no acompanhando a gente. Ô, caralho, deixa ele... Nós temos mais de 100 pessoas acompanhando a gente Qual foi hoje. o pico? A gente chegou... É um pico de 230 60 mais ou pessoas. menos. Caralho, obrigado, gente. E- Porra. Mário Fragoso, ó. Quantas curtidas deu? 206. 906 curtidas no YouTube. Uau. E Isso é bom? Isso é bom demais. Não, dava- Isso é bom demais. mais audiência que os eu canal não que... tenho noção. Aproveitando só rapidamente, bem rapidinho pra gente encerrar daqui a Porque pouquinho. a diretora tá aqui enchendo o saco. Desculpa. Falando da leitura da Bíblia, da leitura da Bíblia, você leu aquele livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell? Não. Que é aquele cara que estudou os mitos que estão na sociedade há 2.500 anos e Você viu? percebeu que existe um padrão, né, de condução de uma história, e ele chamou de a jornada do herói, que é aquela básica regra de 12 passos que rege uma história que também poderia ser a da Bíblia e qualquer outra, né? Eu vejo. Isso eu ia muda dizer a o vida seguinte, da que gente. O Novo Testamento, eu falei, eu preciso ler o Velho Testamento, porque o Novo Testamento eu conheço. Eu fui do Coroinha, eu fui de grupo de jovens, e eu levava. Eu me meto nas coisas, eu me meto para valer mesmo, não Tá é de certo. brincadeira. Eu levava muito a sério, eu lia na missa, fazia leituras, eu escrevia coisas para ler durante a missa, que claro que eu tinha que passar para o padre, tinha que ler primeiro e tal. Não, mas era normal isso. Então eu falei, eu vou ler o Velho Testamento, que eu preciso entender esse judaísmo, né, que é o catolicismo, É mais do judaico-cristã. Isso, do velho. Né, o que está prevalecendo aí? E eu fiquei horrorizado. Eu falei, como é que as pessoas podem matar
como que elas podem morrer por conta de leituras tão fantásticas como as 1001 Noites da Sherazade, como a mitologia greco-romana, o Prometeu fazia aquilo que Deus fez, né? Faz o homem de barro e depois sopra o fogo nele. Você começa a pensar, Krishna e Cristo, você vai ler as duas histórias, Ronan, você encontra muitas não só eles, né? Isso isso é isso que você está falando. Não, é que Você isso sabe qual Que é o inconsciente coletivo Não, mas proposto, é que isso teorizado pelo Jung. É Eduardo Churré, que é os iluminados. Né, Eu assim, eu não tenho problema nenhum com as pessoas que acreditam. O seu Jadir, por exemplo, um dos personagens das Calejadas Memórias. Reverberação, né, que o Jung falava, né? Reverberação de culturas. Desculpa. Segue aí pra gente encerrar. O seu Jadir, nas primeiras viagens, a gente viajou bastante junto. E eu era o cara que cuidava dos velhinhos. Não porque me pediram para fazer isso, porque eu achava importante ter alguém que ficasse de olho. Chama-se empatia, carisma. Acho que deve ser algo por aí. Paciência. Empatia. Aí, Que eu não tenho. Fantástico. no primeiro momento, E você? Não, o seu Jadir, ele gostava tenho muito de você. conversar comigo. E ele ficou muito triste no dia que eu declarei para ele, um evangélico praticante, eu declarei para ele, seu Jadir, isso daí é melhor a gente não conversar. Ele falou, por quê? Porque eu não acredito em bosta nenhuma disso que o senhor está me falando. Vamos conversar das coisas que a gente acredita Nunca e mais faz falou junto. com você. Hã? Nunca mais ele falou. Não, é meu amigo Mário, até hoje. Mário. É meu amigo É até mesmo, hoje. Isso é mais importante, respeitar a opinião dos outros. Eu acho que assim, a minha opinião, assim, eu acho que a partir do momento que você acredita em alguma coisa, aquilo se tornou real. Nem que for para você ou para as outras pessoas ali que acreditarem. Então, a gente falar de crença, de religião, é uma coisa meio complexa, assim. É por aí. Entre aspas, assim, mas a gente até fez uma gravação uma vez. É tão, assim, eu sou humorista, tudo, mas eu respeito demais, assim. E às vezes as pessoas pensam. O Falsemiro. Não, mas assim, quem sou eu pra chegar e tirar fé de alguém, sabe? A gente fez uma vez um vídeo, né? Que ele era. Eu fazia o Jesus, ele fazia o pai, né? Aí Você fez Jesus? era Né? uma sátira, já fiz, Nossa. risquei, já. Não, Mas, a assim, ideia era muito legal. Você lembra como é que era? Sim, não era uma ofensa, era um. Não é que é uma ofensa, mas é você fazer Jesus. Não, era pessoal. Assim, a gente pegava no pé do Malafaia, do Edir Macedo, do Valdemiro. Só que assim. Bicho, esses caras aí. Era um Eu nunca combate à mais- hipocrisia. Eu nunca mais faço isso, cara, porque Você tem que fazer, Felipe, tô brincando. Eu não faço mais isso, porque assim, às vezes eu não sei, cara. Às vezes tem um cara que tá vendo lá e fala, eu vou dar um tiro nesse humorista. Não, tipo assim, esse cara vê Jesus. ele vê- hoje em dia é Não, difícil. eu tô falando sério. Tempo atrás eu imitei o Bolsonaro, eu fiz uma imitação ingênua, né? Eu peguei e falei assim, né? Sou fã da Anitta, não gostei da sua seguinte, Anitta. eu tô aqui pra quebrar, desmitificar esse pessoal aí. Eu tô aqui pra lançar a campanha Adote um Comunista, tá ok? Não, sim, comunista. Daí eu puxo um cachorrinho com a fitinha vermelha. Esse aqui é o meu comunista, tá ok? Eu já adotei ele. O nome dele é Karl Marx. Cara, eu fiz isso aí e foi assim. Vai, Fê, vai, grava. Assim, mano. Eu fiquei com o cu na mão depois de sair na rua, assim, cara. Eu fiquei, tipo, sério? Não, sério, eu fiquei. Não, eu sei. Porque Você não pode brincar com eles estão cada vez mais armados, né? Cada vez tem Assim, mais quase armas os por aí. talibãs, é difícil. Com o Lula, assim, eu sempre zoei o Lula, porra. Você avisou- avisou, que você avisou o começaram- companheiro. Então, Você só avisou o pitando aqui companheiro. que deu Já tempo, deu. não tem como. Mas olha, acho que Mas eu queria falar do. inclusive o Mário, Lima vamos- Barreto Do aqui, ó. antídoto, eu queria falar do antídoto a Não, esse não, livro de ficção. Mas o Lima Barreto Que também, é ó. esse daqui, ó. Introdução ao Pensar. Isso nunca li. Isso é um livro de ensino médio. É um livro de ensino médio que ele Pra trabalha. você, né? Ele trabalha com 3 temas.
o ser que remete aos pré-socráticos, que são os primeiros que começaram a se inquietar, né? De onde Pitágoras. para onde eu vou, o que eu estou fazendo nessa merda aqui. O ser, o conhecer Aristóteles. e a linguagem. São São Tomás as de três questões fundamentais que todo humano ser deveria ter os rudimentos de conhecimentos disso para falar que de fato tem uma vida. Quando eu li O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, aquele dinamarquês, eu achei muito legal aquilo e sugeri para colegas de profissão. Muito didático, né? E as pessoas leram e curtiram. E aí resolveram, dá uma dica de um outro aí. Daí eu falei assim, pega a Introdução ao Pensar. Aí uma delas, uma amiga, amicíssima até hoje, ela veio e falou, ai Mário, aquele Mundo de Sofia era muito legal, mas essa Introdução ao Pensar aí, pelo amor de Deus, não E só aproveitando, Pensar pra ler, né? e essa novidade que você traz aí, O Barreto eu gosto aqui, ó. o que peso do pássaro que vem morto. Da minha... esse aqui, o Lima Barreto, eu fiz questão de colocar Não sei como ele escreveu esses livros. essas aventuras do Dr. Bogolov. O Dr. Bogolov era um professor de línguas orientais em Moscou e que caiu em desgraça política. Eu me identifico lá. muito com ele. Por mais que ele seja um mau caráter, mas talvez... Essa parte de Introdução ao Pensar, já parou para pensar que nós, seres humanos, vivemos na zona de conforto, até por uma questão fisiológica de nós economizarmos energia para vivermos... Você acha que isso é um paradigma para as pessoas saírem dessa zona de conforto para poder ler? Porque assim... A gente está na reta final da existência aqui no mundo. Nós estamos aqui justamente para isso, para falar, trazer pessoas de pensamentos diferentes. Eu trouxe... Porque Às assim, vezes que leitura, não têm ideia disso, elas leitura não podem se sentir culpadas. mas leitura, o Jostein Gaarder lá no Mundo de Sofia, ele começa falando assim, quem dos últimos 3.000 anos não tiver conhecimento do que aconteceu nesses últimos 3.000 anos, não pode dizer que está com um pé na realidade. E eu concordo com ele. O Bogolov, ele cai em desgraça na Rússia e ele foge para o Brasil. E ele era professor de línguas orientais. Você sabe o que ele virou aqui no Brasil? O que dizem que o brasileiro é, o charlatão. E com isso... Ele virou ministro da Agricultura. Certo? Que é aquela coisa assim, né? Como, você lembra quando... Talvez vocês não lembrem, porque vocês são mais jovens. Quando o Delfim Neto foi nomeado ministro da Agricultura, a piada que se fazia é que a primeira coisa que ele teria que fazer antes de assumir o ministério era fazer um curso para poder diferenciar uma máquina de costura de um trator. E, no entanto, ele foi Mas a ministro. engenharia é quase a mesma. Marião, 30 segundos do peso do pássaro morto. Por que a gente tem que ter atenção aí com essa nova publicação? Olha, eu recebi hoje pela manhã esse livro e que eu não conhecia essa autora. O Alberto Klein, que falou um dia desses numa postagem dele. Exatamente, ele que eu ouvi também. Eu resolvi ir atrás. Aline, eu não paguei hoje porque eu perdi o meu cartão, mas segunda-feira eu vou depositar teus 50. Oi? Qual selo que foi? Já fazendo uma merchan já. Não, esse livro é novo. Novo, A autora é nova. direto de São Paulo. Eu gosto de gente que escreve umas coisas assim. Ela está relatando, por exemplo, a primeira perda que ela presenciou em vida, que foi a amiga dela de escola, quando ela estava com 8 anos, a Carla, que foi bisbilhotar num muro e foi comida por um cachorro. E aí ela fala assim, ela escreve umas coisas assim, pensei que a Carla voltaria quando cansasse de morrer. Ela não tem ainda, né? Ela está descobrindo essa coisa. Que eu acho, Felipe, que o grande paradigma, a grande inquietação do humano ser é justamente isso. A gente é o único bicho que tem plena consciência que um dia vai morrer. O único mamífero. Os outros os outros apenas vivem.
a gente vive, mas vive pensando, ih, vou morrer. Enfim. É o grande Você acha que isso paradigma da atrapalha muito a finitude. vida do ser humano, dele desfrutar a existência? Eu Mário? acho que Essa sim. premissa de morrer nos coloca dentro de uma bolha. Eu acho não, eu tenho Isso é certeza. absolutamente. Estamos falando sobre isso na Folha de Londrina agora. 3 A textos. gente lá. perde Amanhã, muito hoje tempo tem na um vida próximo. pensando no que pode, né? A morte é um desvio. Eu tive uma namorada Mas é que importante ela estar preparado, comigo o né? tempo inteiro, porque ela vai a médico, Por isso- ela por faz isso que eu fecho os preventivo dois disso, lados. preventivo daquilo, ela toma remédio, né? E ela não sai desse círculo vicioso. E eu faço tudo o contrário. Eu sou autodestrutivo. Você sai da zona de conforto. Eu sou autodestrutivo, mas eu não tenho resfriado. E ela ficava puta da cara porque eu não adoecia. Eu falava, olha, talvez pelo fato de eu não ficar gastando as raras sinapses que me restam com esse tipo de preocupação, eu não adoeça. Ô Mário, você acha que a preocupação ela é pertinente a tê-la? Você pode ter uma preocupação de qualquer coisa que te preocupe. Para eu pensar isso, eu não tenho preocupação divina, mas eu tenho uma preocupação com se eu der um chutinho na quina do negócio. Um bom filósofo. As diversidades. Não, daria um bom sofista, né? Daria. Marião, obrigado por estar aqui hoje. Felipe, Obrigado, hein, rapaziada. obrigado a todos que Eu acho que a assistiram. gente começou Cada um muito que bem, pode ter aí um minutinho para agradecer e para. Eu ia falar que a gente começou... Já foi aqui, obrigado a todos. Nós começamos com o pé direito, mas esse negócio de pé direito não, tá errado isso aí. Começamos de qualquer Direito jeito. não. Pô, não. Companheiro. Só tenho a Nada agradecer disso. ao pessoal aqui da técnica ao lado, o Marião, todo mundo, quem acreditou. O nosso quarto integrante que está para Explica a vir. ideia, ô Vitor. Pois é, a ideia do Lowcast 43 é colocar essas 3 cabeças aí para pensar, falar sobre cultura, jornalismo, política, educação. Né? E exatamente. Corinthians. A gente começou muito bem com o Uma salva de palmas pro Mário Mário Fragoso. Fragoso. Aí, ó. Mário, se o próximo convidado. E quando for falar de Corinthians, é importante frisar que o Palmeiras não tem mundial. Sim, e o Corinthians tem 2. Ad eternum sem mundial. Que gremista. Gremista não, eu sou colorado, rapaz. Sou colorado. Eu tenho mundial. E em vida, Já que você é em vida. colorado, me esclareça uma dúvida para mim. Eu li em algum Mais uma hora de lugar conversa. que o nome do Internacional tem a ver com de pé, ó vítimas da fome. A Internazionale, lá da Itália, por causa dos irmãos, os irmãos Pope que vieram a Porto Alegre e fizeram uma homenagem ao pai deles, que ficou na Itália. E teve sofrer lá longe. uma história ali de racismo, já que em Porto Alegre, naquela época, 1909, os negros não podiam jogar no Grêmio. Então eles absorveram uma liga de jogadores de várzea negros com a ideia deles de ter um time em homenagem Você não sabia ao pai. disso, Mário. A história do Inter, por isso que é o clube do povo do Rio Grande do Sul. É uma coisa muito bacana, muito Sabe bonita. tudo, cara. Viu? Só E a ressaltar. Ficamos por aqui. camisa vermelha, né? Faltou. Vai ser rápido, vai ser rápido, Eu então- me identifico Então mais. vamos Só falando aqui, ó, a ideia aqui, tipo, o Vitor da Folha, o Ronan, que é advogado, ainda bem que a gente tem um advogado, né? É. Eu fico pensando assim, se o meu advogado ele for querer processar eu e eu ter ele como advogado, como é que faz? Eu te Se contrato- fudeu. É isso aí, galera. O Vitor, finaliza aí, Vitor. Olha, muito obrigado por quem acompanhou a gente. O nosso time conta, como eu estava comentando, com um jovem jornalista, um advogado, um humorista, Não sou humorista, não me coloque sem E ator. responsabilidade. enfim. E, bom, Obrigado, a nossa Mário. expectativa Grande- é termos uma segunda edição aí já na semana que vem. Comenta aí Semana se vocês que vem quiserem. nós vamos ter uma Acompanhe nas surpresa redes já. sociais. Né? Comenta, né? Comente No aí. próximo dá pra comentar. No próximo vai liberar. Que o primeiro não tinha como a gente deixar liberado. Eu só tudo. quero sacanear a galera. Comenta Encerramos. aí, a galera fala, caralho, não tá dando certo. E pá. Não, o próximo nós vamos ter. Vai ser diferente. E claro, né? Fizemos aí a nossa primeira edição com piloto. álcool em gel à disposição, Foi usando máscara. Patrocine, Alguns, patrocínio. né? Nem todos. Patrocine o podcast. Patrocínio. Patrocine, Depois a patrocine. gente Quem vê que é isso aí. o... Ajude. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado.